Hebreus, capítulo 4. Versos de 1 a 5. No domingo retrasado, nós começamos o capítulo 4 e paramos no verso 2. Eu gostaria de dar continuidade a partir do verso 2 da Epístola aos Hebreus. Gostaria de fazer a leitura até o verso 5, que diz assim: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, isto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns deles, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes foi declarado: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus as suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Queridos, eu gostaria de lembrar aos irmãos o contexto aqui da carta de Hebreus. Nós estamos vendo desde o início da Epístola de Hebreus, e estamos vendo a perspectiva aqui do escritor da carta em admoestar a igreja a permanecer na fé. Aquelas pessoas em que a carta estava sendo dirigida, que era foco daquela carta aos hebreus, crentes, mas vindos do judaísmo, eles estavam a ponto de abandonar o evangelho que eles haviam recebido por causa das perseguições, por causa das dificuldades, os problemas que estavam surgindo ali no meio do povo de Deus. E havia uma facilidade muito grande em voltar ao judaísmo e viver uma vida tranquila. Porque a perseguição religiosa que se estabelecia agora ali no contexto da igreja, ali na Palestina e naquelas regiões dominadas pelo mundo greco-romano, pelos romanos, perseguiam os cristãos, mas dava liberdade de culto aos judeus. E muitos estavam bastante propensos a abandonar o evangelho por causa dessas facilidades. Havia uma comparação constante que é feita aqui, provavelmente é feita pelo autor sagrado, porque provavelmente essa comparação estava em jogo. Eles estavam comparando ali o Velho Testamento, as promessas antigas, com o que eles tinham agora, e estavam vendo, não somente pela facilidade, mas também pela pompa, pelo todo o simbolismo, como nós vemos aí, podemos interpretar dessa forma, como nós vemos em Gálatas e no percurso do apóstolo Paulo ao pregar o evangelho aos gentios, e a sua perseguição constante com relação aos judeus, nessa mesma caminhada, onde Paulo ia e estabelecia ali o evangelho. Esses homens chegavam e diziam: não é nada disso. Vocês precisam também se conformar à lei de Moisés. E é nesse contexto que nós temos essa carta aqui. A igreja está a ponto de se desviar. Muitos irmãos estão a ponto de abandonar o evangelho. E o escritor de Hebreus começa a mostrar a grandiosidade e a diferença que existe do evangelho que estava sendo pregado ali para eles naquele momento,
momento e da responsabilidade, que era muito maior e muito mais abrangente do que aqueles crentes do Velho Testamento. Ele começa a fazer a comparação entre Moisés e Cristo, entre a maneira como a palavra foi trazida no Velho Testamento e agora a sua manifestação, a palavra sendo manifestada por Deus mesmo. Aí a responsabilidade muito maior, como ele diz lá no capítulo 2, eles se apegarem àquela palavra, porque se no passado a palavra pregada da maneira que foi, recebeu o justo castigo, que castigo teremos nós agora, que essa palavra está sendo pregada a nós pelo próprio Deus, pelo seu próprio Filho. E aqui no verso 4, nós vamos perceber que essa comparação ainda continua. Apontando lá para o Salmo 95, para a ideia da entrada na terra prometida e do descanso prometido por Deus ao seu povo. Percebam que no primeiro verso, quando ele diz, portanto, temamos que sendo nos deixado promessa de entrar no descanso, seja que algum de vós tenha falhado. E é lógico que ele está fazendo referência ao que ele falou anteriormente no capítulo 3. Contra quem se indignou, verso 17, por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Esse era o perigo que estava acontecendo ali. O perigo de incredulidade. Uma incredulidade que levaria a uma rejeição completa da graça de Deus, do Evangelho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É por isso que ele diz, vocês precisam estar preocupados, porque essa promessa do descanso, ela ainda está de pé. E eu gostaria de citar a tradução de Kishmaker a respeito desse primeiro verso, quando ele diz assim, portanto, visto que a promessa de entrar em seu descanso ainda está de pé, sejamos cuidadosos para que nenhum de vós seja encontrado como não a tendo alcançado. E por que ele fala isso? Porque muitos falharam, tanto lá no deserto, como agora estavam alguns falhando em receber essas promessas. E a comparação todo o tempo é ali com o Velho Testamento, com o povo no Egito. Por quê? Porque ali eles receberam o Evangelho de forma completa. Da mesma forma que eles estavam recebendo aqui. Quando ele diz no verso 2, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Ou seja, o povo ali do Velho Testamento recebeu tudo que eles precisavam receber, todo o conhecimento de Deus, o Evangelho naquele momento, para que pudessem ser salvos. E nós entendemos essa progressividade da revelação, percebemos que ali no Velho Testamento, com as sombras, com aquelas sombras eram suficientes para que o crente colocasse o seu coração no Senhor e aguardasse a promessa do Messias prometido. Mas a maneira de ouvirem a palavra de Deus foi uma maneira em que a promessa não se confirmou. Por isso que ele diz, parece que a promessa foi falhada, ou houve uma falha na promessa. A promessa estava relacionada, ou seja, o pacto de Deus estava relacionado com a responsabilidade do povo em obedecer a sua palavra e seguir os seus mandamentos. Por isso que eles não abraçaram a promessa. Porque eles não perseveraram. Porque a palavra que eles ouviram não foi acompanhada pela fé. E nós vimos isso anteriormente, como isso se procedeu, como isso se deu. Como o povo de Deus ouviu a palavra de Deus e não acompanhou essa palavra. A palavra que eles ouviram não foi acompanhada pela fé daqueles que ouviram. Pelo seu comportamento, pelo seu procedimento. Eles não creram no Senhor, eles murmuraram, eles rejeitaram a disciplina de Deus. Eles não aceitaram, como diz o livro de Provérbios, eles se enfadaram da disciplina que o Senhor estava impondo sobre eles. E por isso eles não entraram no descanso. E a explicação do escritor de Hebreus é porque eles não creram. Eles foram incrédulos. Eles não creram no Deus que providencia todas as coisas. Às vezes a nossa tendência de achar que nós não cremos em Deus
é de nós rejeitarmos a Deus de uma forma muito clara, um tipo de um ateísmo. Eu não creio em Deus, eu não faço isso, eu não vou fazer isso. Mas nós vamos perceber que é muito mais do que isso. A incredulidade muitas vezes é demonstrada pelas nossas ações. Não é... Às vezes a incredulidade está dentro de nós, nós apresentamos aquele culto bonito, levantamos a mão, ou coisas do gênero, expressamos uma certa religiosidade, mas o nosso coração só faz aquilo que nós queremos. Quando temos de escolher entre o caminho do Senhor, entre os nossos caminhos, a vontade de Deus, a nossa vontade, nós fazemos a nossa vontade, nos moldamos ao mundo. E dessa forma, nós estamos sendo incrédulos com relação a Deus, porque nós não estamos crendo na sua providente mão, na sua instrução para a nossa vida nesse mundo. Estamos nos conduzindo da forma como achamos melhor. Isso é incredulidade. O nosso conceito de fé é um conceito muito interessante, porque parte de uma visão grega, de uma visão ocidental a respeito do conhecimento. Quando nós falamos em fé, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o entendimento de alguma coisa. Mas quando a palavra de Deus fala em fé, a visão dela não é uma visão greco-romana, não é uma visão ocidental, é uma visão oriental. Ou seja, a fé, ela move a minha vida e eu vivo por meio dela. Não é somente um assentimento intelectual, mas é aquilo que molda a minha vida e vai gerir e vai direcionar o meu comportamento, as minhas ações, os meus atos, a minha atitude, a minha perspectiva do mundo vai demonstrar a minha fé. É isso que Tiago vai dizer quando ele fala que fé e obras são coisas que estão intimamente ligadas. E lá na galeria da fé, em Hebreus capítulo 11, nós vamos chegar a falar sobre isso. Nós vamos ver que a fé daqueles homens foi comprovada pela atitude, pelo comportamento, pela perspectiva que eles tinham desse mundo a partir de Deus. Ao ponto de Abraão levar o seu filho para ser sacrificado, e sabia que o seu filho iria voltar. Na cabeça dele o Senhor ia ressuscitá-lo, porque ele cria na palavra de Deus. E Moisés, que abandona a riqueza, abandona um nome e todo um status social para viver sendo como escravo, perseguido. Por causa de quê? Da sua fé. Essa é a perspectiva de fé da Escritura. Essa é a perspectiva de fé que nós precisamos perseguir. Não é um conhecimento intelectual acadêmico, pura e simplesmente. Mas é algo que molda e dirige a nossa vida. Por isso, todas as vezes que o Senhor estava dirigindo aquele povo para um lugar difícil, eles murmuravam, porque eles não criam na direção que Deus estava conduzindo. E nós vimos hoje de manhã que esse agir da disciplina de Deus mostrava o caráter de Deus na vida do povo. Eles precisavam conhecer a Deus. Eles precisavam saber o Deus que eles estavam servindo, o Deus da aliança deles. E eles demonstraram pelas suas atitudes, eles não criam em Deus. Eles não tinham fé. E a última demonstração cabal dessa falta de fé em Deus, apesar, como diz a palavra de Deus, dele ter mostrado todo o seu poder, é daqueles dois homens chegarem ali, daqueles 12 espias, e eles murmurarem, infamando a terra, dizendo que a terra era uma terra que engolia os seus moradores. E somente dois homens, não é assim. O Senhor que nos levou para lá, Ele vai nos conduzir, e Ele vai nos dar vitória. A situação foi tão crítica que eles foram, eles tiveram a situação de serem apedrejados. Eles iam ser apedrejados pelo povo, porque eles estavam dizendo aquilo que o Senhor tinha ordenado. Aqueles homens não creram em Deus, e por isso pereceram. Por isso eles pereceram no deserto.
Eles precisavam aprender. Nem só de pão vive um homem, mas a palavra que procede da boca de Deus. E como nós vimos lá em Deuteronômio capítulo 8, o Senhor fez isso, disciplinando o seu povo, para humilhar, para provar, para saber o que ia no coração deles, para que eles soubessem o que ia nos seus próprios corações, para que eles conhecessem a Deus. E ao final, para fazer bem ao seu povo. E aqui o escritor de Hebreus está fazendo esse paralelo e está mostrando que é a mesma situação que eles estão vivendo agora. Eles estão vivendo uma situação de perseguição e eles estão querendo abandonar o Evangelho. E por quê? Provavelmente porque querem descansar nesse mundo. E é isso que muitas vezes nós crentes não entendemos. Os crentes do Velho Testamento não entendem. Eles queriam descansar nesse mundo. O povo de Deus ali no deserto, quando dizia, melhor seríamos ter morrido no Egito, mas tínhamos comida. Eles queriam descansar nesse mundo. Mas nesse mundo, nós não vamos descansar. Nós estamos no deserto. E o Senhor está nos conduzindo para a terra prometida. Descansar nesse mundo é pecaminoso. O Senhor nos dá descanso nesse mundo. Mas é um descanso temporário. Porque nós podemos nos acomodar. E por causa dessa acomodação, nos perder completamente. No verso 3, ele diz assim, verso 2, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé daqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. A primeira coisa que nos chama a atenção aqui é essa expressão que ele usa. É dizer que nós entramos no descanso, ou seja, ele dá a ideia de tempo presente. O tempo presente aí dá o sentido de algo que acontece agora. E pode parecer uma linguagem estranha, porque que descanso é esse? É um descanso eterno. É esse descanso que nós estamos tendo aqui no dia do Senhor. O dia do Senhor representa isso. O domingo, o sábado cristão, representa isso. Deus no meio do seu povo, a sua congregação reunida, louvando e adorando o seu nome. Nós estamos descansando das nossas obras. É um descanso ansiado por todos nós crentes, quando vamos descansar desse mundo enfadonho e do pecado que tenazmente nos assedia. O exemplo ali de Israel era um exemplo emblemático, típico, não somente para eles ali no Velho Testamento, porque aquele descanso não era o descanso final. Como ele diz no verso 8, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Aquele descanso ali na terra de Canaã representava a certeza de que eles iriam receber o descanso eterno. De que nesse mundo eles estariam caminhando para o dia do Senhor. E que eles chegariam nessa terra prometida, nessa terra que emana leite e mel. Ou seja, onde o pecado não mais afeta. Aquilo seria certeza, um indício, como para nós também, de que o descanso de Deus está sendo providenciado para nós. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse para Filipe, a minha casa, a casa do meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito isso a vocês. Eu estou preparando lugar para vocês. É esse descanso que nós almejamos. Como emblemático ali no povo de Deus. Mas percebam que, como diz o próprio texto, havia um outro descanso. Mas aqui diz que nós entramos no descanso, conforme Deus tem dito. E a ideia aqui é de uma ideia de um tempo presente. Nós que estamos em Cristo, nós que cremos em Cristo, nós já entramos no descanso de Deus.
Mas como seria isso? Jesus Cristo usou outras palavras para dizer a mesma realidade. Lá em João capítulo 3, verso 36, ele diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde no Filho não verá a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João capítulo 5, verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E lá em João capítulo 6, verso 46, 47 e 54. Verso 54, ele diz assim: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Verso 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Verso 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Que linguagem é essa? Que linguagem é essa que o texto bíblico está dizendo que nós já entramos nesse descanso, que nós já temos a vida eterna? E nós podemos entender essa linguagem da seguinte forma: a certeza da nossa entrada é garantida de tal modo que já falamos dela como algo presente, pois ela já se iniciou em nós já estamos no descanso de Deus. E por mais que a promessa não tenha chegado ao seu cumprimento completo, ela já é uma realidade na vida dos crentes. Nós já estamos gozando dos efeitos da vida eterna em nós, nesse mundo. Pois esses efeitos representam um estado, é a nossa condição atual. Nós estamos em Cristo. Nós estamos assentados, como ele diz, Paulo, nos lugares celestiais em Cristo. Nós gozamos de alguns reflexos desse descanso prometido por Deus em nossas vidas. Aqui na igreja nós já estamos gozando disso. E enquanto mantivermos os nossos olhos fixos em Cristo, o autor e aperfeiçoador da nossa fé, nós estaremos seguros em Cristo, uma segurança que só pode ser proporcionada por Ele. E aí, queridos, nós vamos gozar do descanso que Ele nos prometeu. Finalmente, estaremos eternamente com Ele. Por mais que fisicamente nós não estejamos nesse descanso, em Cristo nós já estamos lá, porque Ele já se encontra nesse descanso. Por ter Ele sido recebido nos céus, nós também seremos recebidos, porque Ele está lá e nós estamos nele, como diz o apóstolo Paulo no texto que eu citei, Efésios capítulo 2, verso 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Nós entramos no descanso. Por mais que esse descanso ainda não tenha se manifestado de forma completa, nós já recebemos sobre nós os reflexos e a influência da vida eterna nas nossas vidas. O escritor está dizendo que eles não entraram porque não creram. Porque quem entra nesse descanso são aqueles que creem e demonstram a sua fé, lançam a sua confiança em Cristo quando confessam o seu nome. É isso que a palavra de Deus nos fala. Lá em Romanos capítulo 10, verso 9, o apóstolo Paulo vai dizer assim: se com a tua boca confessares com o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Essa, queridos, é a certeza que temos da palavra de Deus que está operando em nós eficazmente para a salvação. Esses são os reflexos já do descanso eterno de Deus. Crer, confiar, entregar a nossa vida, viver de conformidade com a palavra de Deus. Essas são as marcas daqueles que já entraram no descanso. Aqueles que estão tranquilos em Cristo Jesus,
Aqueles que, independente da situação, eles creem que o Senhor está dirigindo a sua vida e que eles estão debaixo da sua orientação e do seu cuidado. Que querem viver de conformidade com a sua palavra, querem moldar a sua vida. E cada dia mais se afastar desse mundo mal. Porque a única coisa que fecha a porta para o descanso de Deus é a incredulidade. E a mão que abre é a fé. Queridos, o que devemos ter em mente, é isso que o escritor está querendo nos mostrar. Que Deus, em sua ira, jurou que os incrédulos jamais entrariam neste descanso. Então, aqueles que são impedidos de entrar são aqueles que se mostram incrédulos e descrentes. Esses são impedidos de entrar no descanso de Deus. É por isso que nessa afirmação contrária, ele diz assim: nós, porém, que cremos, entramos, conforme Deus tem dito, não entrarão. E é interessante porque é um jogo de palavras aqui. Essa declaração contrária, ou seja, a reprovação daqueles que são incrédulos, demonstra que as promessas de Deus não perdem a sua validade. Elas permanecem. Da mesma forma que as suas ameaças permanecem verdadeiras para todos aqueles que não aceitam a palavra de Deus pela fé. E essas palavras, elas estão lembrando os leitores da epístola que as promessas e as ameaças de Deus são igualmente válidas hoje. Os crentes hebreus precisavam prestar atenção. Muitos acham que é somente uma questão de opinião, é somente uma questão de posição. Voltar ao judaísmo é a mesma coisa. Nós somos semelhantes. E aparentemente pode até parecer, mas elas estão em polos completamente contrários. O Senhor está dizendo aqui que aqueles que não creram não entraram. Por quê? Porque a fé é um sinal da graça de Deus no coração do homem. A obediência, a submissão da palavra é um sinal da graça de Deus no coração do crente. É um sinal de que aquele homem, aquela pessoa foi alcançada pela graça de Deus, que ela está já no descanso de Deus. É dessa forma que nós indicamos, que nós percebemos onde nós estamos em Cristo. É por isso que lá em Deuteronômio capítulo 8 nós entendemos a prova de Deus. Deus provando o seu povo para que eles percebessem aonde eles estavam. Em que lugar eles estavam, onde estava o seu coração. Se o seu coração estava no Senhor, e aí eles iriam submeter à dificuldade do deserto, eles iriam submeter a tudo aquilo que Deus estivesse direcionando para a vida deles, ou se o coração deles estava no Egito, se estava nesse mundo. Se eles queriam descansar em Deus e nesse mundo passar por privações, ou se nesse mundo eles queriam descansar. E aí, no mundo por vir, eles seriam atribulados. Ele diz assim: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou de Deus no sétimo dia, de todas as obras que fizeram. É interessante, o que é o descanso de Deus? Lá em Gênesis capítulo 2, versos 1 e 2, nós vamos perceber que essa ideia de descanso de Deus é muito mais abrangente do que nós imaginamos. Abram aí Gênesis capítulo 2, versos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus:
Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7 a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7 e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como Criador Deus fizera. É interessante porque o que nós estamos vendo aqui, se nós formos pegar o relato de toda a criação ali, nos primeiros capítulos, no primeiro e segundo capítulo de Gênesis, nós vamos ver uma coisa interessante. Toda a criação, os 6 dias de mundo criado, a narrativa fala, ao passar de um dia para o outro, que houve tarde e manhã o primeiro dia. Segundo dia, houve tarde e manhã o segundo dia. E assim ele fala, cada dia tinha começo e fim. Mas o 7º dia não tem isso. O 7º dia, nós não vemos essa mesma expressão. Sabe que os rabinos argumentavam a respeito disso? Eles diziam que, enquanto os outros dias eram concluídos, o dia do descanso de Deus não tinha fim, era eterno e perdurável. O descanso de Deus não tem entardecer, mas perdura para sempre. É uma imagem do dia do Senhor, um dia interminável, onde as suas obras irão terminar. Nós já entramos no descanso. Por quê? Porque depois que o mundo foi criado, Deus iniciou um novo período. Que período é esse? O período do descanso. O período do descanso. Deus descansou da obra da criação no final do 6º dia. E no início do 7º dia começa o período do descanso. Nós, crentes, cremos que estamos em Cristo. Já gozamos desse descanso de Deus. Da mesma forma que a criação também goza. E se nós pensarmos na palavra do Senhor Jesus, aos judeus que o perseguiam por curar no sábado, ele disse, meu pai trabalha até agora e eu também. E esse descanso não é uma inatividade, é o cessar ali da obra da criação. Deus continua a gozar desse descanso da sua criação porque ela está concluída. Mas há uma relação desse descanso com o descanso eterno que é perdurável. Da mesma forma que Deus descansou das suas obras na criação, o Filho descansou das suas obras na redenção. E assim ele entrou no descanso de Deus. Da mesma forma que Deus descansou das suas obras, o Senhor Jesus descansou das suas. O 7º dia ali na criação é o representativo do dia do Senhor na redenção. Na morte de Cristo, ele descansa no 7º dia e ressurge no primeiro dia da semana. Ele morre na sexta, permanece morto no sábado, que é o dia do descanso, e ressurge no domingo. Naquele momento, ele inaugura o descanso de Deus de suas obras, das obras da redenção. E todos aqueles que morreram com Cristo para o mundo estão gozando desse descanso a partir daquele momento. A partir do momento da ressurreição. Por mais que essa obra ainda tenha a sua completa conclusão, nós entramos no descanso porque estamos assentados em Cristo Jesus. Por isso ele diz, resta um repouso para o povo de Deus. Os incrédulos não têm acesso a esse descanso, pois eles rejeitam a palavra de Deus. Eles perderam o privilégio de entrar nesse descanso. Mas nesse mundo, nós já gozamos, não plenamente, desse descanso, mas já gozamos, porque estamos em Cristo Jesus. Da mesma forma que já gozamos os efeitos da vida eterna em nós, por termos nascido de novo. Agora, essa mensagem é muito interessante ali no contexto. Por quê? Porque aqueles homens, eles queriam descansar. Eles não queriam ser perseguidos. Eles estavam cansados da perseguição. Da mesma forma que o povo de Deus no deserto estava cansado do deserto. Eles queriam voltar para o Egito. Por quê? Porque eles tinham comido. Eles queriam descansar nesse mundo. E todas as vezes que nós descansamos nesse mundo, nós nos perdemos. Algumas teologias demonstram isso. A teologia da prosperidade
é a perspectiva do descanso desse mundo. A perspectiva da teonomia é o descanso nesse mundo. Porque nesse mundo nós vamos ter aflições. Não é ser pessimista. É entender que nesse mundo onde habita o pecado, nós não teremos o descanso completo de Deus. Às vezes nós queremos nos livrar da perseguição, nós queremos nos livrar do peso, nós queremos nos livrar da dificuldade, mas essas coisas são necessárias para que você possa entrar no reino de Deus. Como eram necessárias ali no meio do povo de Deus. Quando nós estamos percebendo que a vontade de Deus é que nós passemos pelo vale da sombra da morte e queremos fugir desse vale, nós estamos contra a vontade de Deus. Se o Senhor quer que eu passe pelo fogo, se o Senhor quer que nesse mundo eu tenha dificuldades, se eu fugir dessas dificuldades, eu estarei sendo incrédulo e descrente, por não confiar na direção de Deus. É difícil a gente dizer isso. Mas se você for olhar a história da igreja, a história bíblica, você vai ver que isso sempre aconteceu. Por que o evangelho se difundiu? Porque a igreja foi perseguida. A igreja precisou ser perseguida para sair dos muros de Jerusalém. E nós vamos perceber, por exemplo, na vida de Davi, por que a perseguição na vida dele? Para tornar um homem santo. Porque a mão pesada de Deus na vida de Paulo, para que ele não se perdesse. Nesse mundo, querido, nós não vamos descansar. E era isso ali que eles precisavam entender. Existe um outro descanso. Israel, ele não descansou na perspectiva completa daquilo que Deus estava prevendo para Israel. Ali, aquele descanso ali, era um descanso simbólico, porque eles continuaram passando por dificuldade, mesmo porque aquele descanso virou uma maldição, porque eles violaram a lei de Deus. Porque eles não permaneceram firmes ao pacto. E todas as vezes que nesse mundo nós queremos fugir das dificuldades e das provações que o Senhor coloca na nossa vida, nós estamos agindo semelhante ao povo de Israel. É como você chegar para o pai, você é uma criança, e seu filho fez uma coisa errada. E aí ele chega para você e diz assim: pai, você não precisa me bater não. Você não precisa me corrigir. É absurdo, né? É absurdo. Esses homens estavam fugindo da disciplina do Senhor. Eles estavam rejeitando a disciplina do Senhor. E a palavra de Deus diz para eles assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. O que ele estava dizendo? O Senhor estava dizendo para ele: ainda vem coisa pior. E por que isso? Para sermos provados, como o próprio texto de Hebreus capítulo 10, para mostrarmos a esperança da nossa salvação, que não se limita a esse mundo. Lá no capítulo 10, quando ele diz assim, no verso 33, ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadeceis dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior e durável,
Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem galardão. Ou permaneçam firmes diante das dificuldades, diante das tentações, diante das provações. Com efeito, tendes a necessidade de permanecer, de perseverar na palavra de Deus, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Percebam, eles perderam a promessa, por quê? Porque eles queriam descansar nesse mundo, porque eles não eram incrédulos, não confiavam no Senhor, não confiaram na direção que Deus estava dando, e através da disciplina, aquela disciplina formativa e também reparativa que nós falamos hoje de manhã, Deus estava se mostrando, Deus estava se revelando a ele, Deus estava se mostrando ao seu povo. E aí ele diz assim no verso 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aqueles que estavam ficando pelo meio do caminho mostravam que não eram do Senhor, que não pertenciam a Deus e que não entrariam, porque já não estavam no descanso de Deus. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro daquela figura de John Bunyan, peregrino, da alegoria que ele faz da vida cristã, num momento em que o cristão, ou o cristiano, como queiram, na sua caminhada para a cidade santa, depois de muitas dificuldades, muitas provações, muitas tribulações, o Senhor dá descanso a ele. E ele descansa numa pedra. E ele leva um diploma, uma alegoria da salvação. Com aquele diploma, ele iria entrar na cidade santa. Mas, por ter aquele momento de descanso, ele descansou além daquilo que ele podia. Um descanso providenciado por Deus. E ao se levantar para continuar a sua jornada, ele deixa aquela chave para a entrada ali do reino de Deus no chão. E lá, depois de passar por algumas tribulações e dificuldades, ele lembra que estava sem ela. E aí ele precisa retornar. E a narrativa diz que o seu retorno se torna mais difícil, porque ele tem que fazer aquela caminhada 2 vezes. Porque ele descansou demais. Ele se acomodou demais no descanso que o Senhor tinha dado para ele no meio da sua jornada. Jesus certa vez disse para nós, na sua igreja: no mundo tereis aflições, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a mensagem do Evangelho. É por isso que é uma mensagem não muito palatável, porque ela não promete para esse mundo vitórias e riquezas. Pelo contrário, aos olhos do mundo, nós somos perdedores e vamos empobrecer por causa do reino de Deus. Esse é o nosso quinhão nesse mundo. E eu vou dizer para você, eu fui militar, hoje eu estou voltando ao tempo, né? Eu fui militar há 10 anos da minha vida. E graças a Deus, eu nunca entrei num conflito. Por mais que tenha até estado muito próximo disso, e está na expectativa, na perspectiva de participar de alguma coisa relativa como essa, como esses grupos de paz que vêm sair de determinados países e vão para outros. Mas eu vou dizer uma coisa, por mais
militar, de uma certa forma, fuja disso. Eles amam o conflito e a batalha. É engraçado, né? Mas nós tínhamos um anseio de estar numa situação real. Essa é a nossa condição de soldado de Cristo. Nesse mundo, a gente está pronto e deve estar pronto para o combate. Sabendo que nesse mundo, por causa do pecado, nós vamos sofrer. Por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Se nós não tivermos dificuldades nenhuma na nossa vida, provações, tentações, perseguição à igreja, uma coisa já é suficiente para nós ansiarmos pelo mundo vindouro. A luta diária contra o pecado. Como diz o apóstolo Paulo, a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra principado e potestade. Isso já torna a nossa vida nesse mundo cansativa. Isso já torna a nossa vida nesse mundo extasiante, que cria cansaço, porque nós vemos ali com o apóstolo Paulo que somos homens desventurados, que tem constantemente que lutar contra a nossa própria carne, contra o diabo e contra o mundo, e ansiamos por um dia em que essas coisas não vão mais existir, onde estaremos eternamente com o Senhor. Por isso que nesse mundo nós não esperamos descansar, por mais que o Senhor nos dê reflexos do céu, como nós estamos vivendo aqui, agora, nesse momento, cultuando, louvando a Deus, ouvindo da sua palavra, sendo consolado e edificado na expectativa de que a obra de Deus, consumada, ela seja completamente terminada. E nós, como povo de Deus, como um só rebanho, debaixo da tutela de um único pastor, que é Cristo. Nós precisamos estar atentos ao que a Escritura está dizendo aqui, no verso 5, ele diz assim, e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Nós devemos dar atenção ao solene juramento de Deus, porque essa advertência não deve ser tomada de forma leviana. Se os israelitas tivessem ouvido as palavras ditas por Moisés e obedecido aos mandamentos de Deus, eles teriam gozado das bênçãos decorrentes da promessa de Deus. Eles teriam sido honrados acima das outras nações, teriam gozado descanso ao viver no favor e na graça de Deus. Para eles, a vida ali na terra prometida, em Canaã, teria sido viver na presença de Deus. E quando nós andamos nos caminhos do Senhor, apesar de vivermos nesse mundo de pecado, nós podemos gozar dos efeitos desse descanso, pois estamos vivendo na presença de Deus. Porém, quando Israel virou as costas para Deus, em suas gerações seguintes, depois da morte de Josué, a promessa de Deus se transformou em maldição. Lá em Deuteronômio 28, nós vemos as bênçãos decorrentes da obediência e da desobediência. Quando nós andamos longe dos caminhos do Senhor, também nós não gozamos desse estado aqui, nesse mundo. Foi isso que aconteceu com Israel. O crente, nós crentes, já desfrutamos nesse mundo os efeitos da vida eterna. Já desfrutamos, em certa medida, desse descanso. Pois apesar de todas as dificuldades e tentações, nós temos paz com Deus. Uma paz que excede todo o entendimento, como a palavra de Deus diz, que toma conta de nós. Por mais que a perspectiva completa desse descanso, o apóstolo Paulo vai dizer que é inominável, nós não podemos mencionar as coisas maravilhosas que ele viu ali, no terceiro céu, ou seja, na presença de Deus. Provavelmente, é o que o texto nos dá a entender,
ele teve a visão desse mundo vindouro. E não existem palavras que podem mensurar o que significa o mundo por vir. Mas nós já temos em nós os efeitos desse mundo por vir. Nós não podemos nos apegar a esse mundo. Mas nesse mundo, com todas as dificuldades, nós podemos sim vislumbrar o descanso eterno a partir do que Cristo fez e está fazendo em nossas vidas. Por isso ele diz que resta um repouso para nós, o povo de Deus. E eu gostaria, queridos, de concluir repetindo o que eu disse, porque isso é muito emblemático. Porque na realidade, o que aquelas pessoas queriam ali era descansar das suas dificuldades, fugir da perseguição, é querer o descanso nesse mundo, fugir da perseguição por causa do Evangelho, fugir da disciplina de Deus por causa do Evangelho, ou seja, do trato de Deus para com o seu povo, da disciplina, é querer descansar nesse mundo. E muitos querem descansar nesse deserto, porque tem comida e água. Eles eram escravos, mas eles tinham comida. Mas o verdadeiro descanso só vai vir a terra que o Senhor prometeu, no mundo vindouro. Por causa da nossa fé, queridos, nós já entramos no descanso de Deus. E esse descanso é um estado espiritual, de estar na presença de Deus. Nós, como crentes, estamos todo o tempo na presença de Deus. Às vezes é muito engraçado, porque eu sinto isso na minha vida. As nossas atividades, o nosso dia a dia e tal, e aquela coisa toda. E aí quando você para e se concentra na palavra de Deus, no ensino da sua palavra, na oração, parece que você transcende a esse mundo. Esses dias eu estava no carro conversando com a minha esposa e, assim, esse tempo tem sido um tempo muito corrido para nós. Eu tenho dito que eu estou cansado, não é fisicamente não. Não é um cansaço físico, pode que se apresente, mas é um cansaço de alma. Filho casando, problema aqui, dificuldade ali, aquela coisa toda. Você está no meio desse turbilhão, e tal. E aí, eu estava conversando com a minha esposa esses dias, acho que foi ontem, e falando assim, cara, como que as pessoas rejeitam o dia do Senhor? Como é que os crentes conseguem se permitir deixar de estar com o povo de Deus, na casa dele, a palavra de Deus sendo pregada? Eu não entendo isso. Eu não entendo você dar qualquer outra desculpa ou qualquer outra razão para que nesse dia você não esteja aqui para cultuar, para adorar o Senhor. Eu não entendo isso. Principalmente quando a gente se desliga do mundo, das nossas atividades, daquela correria do dia a dia, porque apesar de você ser pastor e apesar de você estudar constantemente a palavra de Deus, nós vivemos na mesma realidade, no corre-corre, no dia a dia, os problemas de casa. Não existe uma aurazinha de santo na cabeça do pastor que faz com que ele seja santo todo dia. Nós vivemos as mesmas dificuldades, temos os mesmos problemas, as mesmas inquietações, e aí quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nós sentimos aquele alívio, aquele bálsamo, e ansiamos, e falamos, puxa vida, eu quero estar no domingo, eu quero estar ali na presença de Deus, ouvindo os cânticos, as orações, a palavra, essas coisas consolam o meu coração, essas coisas me trazem
descanso para minha alma. Como nós rejeitamos isso? Esse é um momento tão especial, um momento em que nós, como igreja, estamos na presença de Deus. Deus está aqui, no meio do seu povo, ministrando ao coração da sua igreja, individual e coletivamente. Como eu posso não ansiar por isso? Calvino tinha um moto: na presença de Deus. Esse era o moto dele. Porque o crente, ele deve viver em harmonia com o seu Deus pela fé. Como o próprio João Calvino coloca, a maior felicidade do homem é estar unido ao seu Deus. Nós já entramos nesse descanso e estamos aguardando o desfecho final. Por isso o escritor de Hebreus está dizendo assim: esforcemos-nos, pois. Por quê? Porque se nessa caminhada nós não colocarmos nosso coração no Senhor, nós não confiarmos nele, e a nossa fé não estiver sustentada nele unicamente, nós podemos nos surpreender, como muitos ali no deserto provavelmente se surpreenderam, quando ouviram a voz de Deus dizendo assim: de vocês, de 20 anos para cima, ninguém vai entrar na terra prometida, porque não creram no Senhor. E quando disseram que os seus filhos seriam presos nas mãos dos seus inimigos, eles verão aquilo que vocês não poderão ver, e vocês cairão no meio do deserto. Qual foi o motivo disso? Incredulidade. Incredulidade. Incredulidade demonstrada por uma vida, por um comportamento, por uma ideologia em que não considera, em que não coloca, em que não espera, em que não tem segurança aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Pode ser que você não veja Deus nessas coisas, mas Ele está presente. Pode ser que você não esteja vendo a mão de Deus conduzindo você, mas se você é um servo do Senhor, todas essas dificuldades, todas as tentações, todas as provações, todas as dificuldades, é o Senhor que está direcionando a sua vida. E sabe o que Ele espera de você? Confiança. Ele espera que você lance o seu coração sobre Ele e confie na sua direção. Uma vez eu escutei uma pregação que eu já citei aqui várias vezes, e eu nunca esqueci. Foi na conferência da Fiel, não sei qual era o nome do pastor, era um pastor famoso, um preletor. Ele estava falando da vida de Paulo, ali no segundo capítulo, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, dizendo que Paulo se desesperou da própria vida, e ali ele não viu saída, porque o único caminho para ele ali era a morte, mas o Senhor o poupou. E no desenrolar dessa pregação ele disse assim: queridos, nós vamos passar por muitas provações e dificuldades do Senhor. E nós sabemos que a provação na vida do crente tem um propósito didático. É o Senhor se revelando a nós, a fidelidade que nós devemos a Ele, e a firmeza e perseverança que nós devemos ter para glorificar o seu nome. E ele disse assim: pode ser que você não descubra por que você passou por aquilo, qual foi o motivo para aquela provação, para aquela situação específica de dificuldade, mas uma coisa com certeza o Senhor quer que você tenha, mesmo que você não entenda,
é que você confie nele. É isso que o Senhor espera de nós. A nossa fé, a nossa confiança. E sabe como é que isso vai ser demonstrado? Através do seu modo de viver. Porque nós não estamos passando um deserto físico. Nós não estamos saindo de uma escravidão do Egito e indo para uma terra. Eu vou daqui para, quando acabar aqui, eu vou para minha casa. Vou comer a minha jantinha, vou abrir o meu livro, vou terminar de ler Jeremiah Burroughs. Amanhã vou acordar, vou ter o meu dia normal, de atividades. Com todos vocês aqui. Não estou passando pelo deserto, não estou caminhando para a terra prometida, literalmente. Mas o meu comportamento e a minha vida, a maneira como eu vivo, a minha expectativa, os meus anseios, os meus desejos, os alvos que eu coloco para mim, para os meus filhos, para a minha família, essas coisas devem demonstrar que o Senhor é o meu pastor e é Ele que está me conduzindo. Debaixo da sua bondade e da sua misericórdia, para habitarmos eternamente com Ele. É no seu dia a dia que você vai mostrar a sua confiança, a sua fé no Deus da Bíblia, no Cristo ressurreto. A palavra de Deus diz assim: e não entrarão no meu descanso, porque foram incrédulos, porque não confiaram no Senhor, porque não moldaram suas vidas aquilo que o Senhor estava conduzindo, e por isso eles não entraram no descanso de Deus. Por isso o Escritor diz: esforcemos-nos por entrar, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Queridos, que essa seja uma palavra que está ao coração de vocês. Esses últimos domingos nós estamos falando só sobre isso. Não porque eu quero necessariamente falando, mas porque esse foi o tema de todas as pregações expositivas que nós fizemos. O Senhor está querendo nos preparar. Tá? E é dessa forma que Ele nos prepara, através da sua palavra. Nos preparar para tempos difíceis, nos preparar para bons tempos, tempos de abundância, tempos de fartura, para que nesses tempos nós não nos esqueçamos de que o Senhor nos conduziu nesse deserto e de que Ele continua nos conduzindo. E não viemos a pensar que conseguimos tudo isso pelo nosso braço, pela nossa capacidade, pelo nosso esforço, mas que a graça de Deus ainda permanece sobre nós. Vamos orar.